Olá, vamos retomar aí os estudos para a prova de amanhã. Vocês vão ter uma prova longa, tem que se preparar, descansar hoje à noite, mas hoje durante o dia ainda é bom fazer uma revisão, né? Então a gente vai falar de direito internacional. Para quem não me conhece, acho que todo mundo já teve aula comigo, eu sou Manuel Furriela. Então a gente vai pegar os principais aspectos de direito internacional, beleza? Então, primeiro, o que eu gostaria de lembrar a vocês, que falei isso na primeira aula que a gente passou, foi que quando você vê uma questão de direito internacional, você tem que pensar a resposta, pensar como responder de acordo com o raciocínio de direito internacional. Quais são os erros mais comuns nas questões que envolvem essa matéria? É ficar analisando o direito internacional como se fosse direito interno. Se você ficar buscando institutos do direito interno no direito internacional, você vai se enganar. Então vamos relembrar esse raciocínio, porque daí você vai ter mais chance de encontrar as melhores alternativas. Então essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, primeiro, você tem que negar que existe o direito internacional, é um raciocínio. A gente vai falar de 3 negativas e depois a gente vai falar das confirmações, da forma como você tem que imaginar essa matéria. Então, primeiro, quais são as 3 negativas? Primeira negativa: não há poder legislativo internacional. Não há poder legislativo internacional. Bom, então se não há poder legislativo internacional, não há norma, não há lei, não há poder que legisle. Então você não tem lei. Não há poder legislativo, não há lei. Então esse primeiro raciocínio de quem começa negando a existência e depois tem que procurar na forma correta como é o direito internacional público, beleza? Segunda negativa, não há poder judiciário. Então não há poder judiciário, não há esse poder que nós temos acima de nós no direito interno brasileiro, no sistema jurídico brasileiro, que está acima de nós para nos julgar a respeito de qualquer questão. E terceiro e último, não há um poder de coerção, não há um poder acima das pessoas, acima dos estados, no caso, acima dos países, obrigando-os a cumprir obrigações. Então, isso também não existe. Então, você não tem um poder legislando, você não tem um judiciário amplo e você não tem ninguém acima dos países obrigando-os a cumprir, né, seus compromissos, obrigações. Tudo isso a gente tem no direito interno. A gente tem um poder que dita normas para nós cumprirmos, leis, a gente tem um judiciário que nos julga e a gente tem um poder acima de nós obrigando a gente a cumprir as nossas obrigações. Então, se você pegar esse raciocínio com o direito internacional, você vai achar que o direito internacional não existe. Então, essa é uma análise, primeiro, de negação. Agora, vamos fazer a análise mostrando para vocês como é que você tem que contrapor esses 3 aspectos que eu falei. Falei que não tem legislativo, não tem mesmo. E diz que a consequência de não ter legislativo é que não tem lei. E realmente é verdade. Só que, em direito internacional público, a gente não tem lei, mas a gente tem norma. Tá certo? A gente tem normas. Essas normas são principalmente quais? Os tratados. Então vamos lá, falei que não tem legislativo, não tem mesmo acima dos países. Mas isso não significa que não tem alguma norma. Não tem lei, não tem lei como a gente conhece aqui, acima da gente um poder legislando. Mas você tem normas. Da onde vêm essas normas? São elaboradas pelos próprios países. Então, contraponto. Não é porque não tem legislativo que não vai ter norma. Tem outro tipo de norma. Quando você for buscar uma norma internacional, não busque no legislativo que você não vai achar. Busque nos próprios países, os estados, eles mesmos é que elaboram as normas para cumprir. Então, não tem lei, mas tem outro tipo de norma. Falei que não tem judiciário. Bom, qual é a consequência de não ter judiciário? Não tem ninguém que julgue os países. Então, que direito é esse que não tem? Mas o que você tem em contraposição? Você tem os tribunais e organizações internacionais que julgam os países.
Então, toda vez que você tiver que buscar quem vai julgar um país, um Estado que descumpriu o seu compromisso, não é judiciário, são organizações e tribunais internacionais, criadas pelos próprios países. Tá? Então, se você quer buscar quem julgue, é por aí. Não vai buscar judiciário porque não tem. Vai buscar em tribunais e organizações internacionais que os próprios países criam. Bom, falei para vocês que não tem ninguém acima dos países fazendo com que eles cumpram as suas obrigações. Não tem mesmo. Você não vai achar mesmo isso, tá? Você não vai achar isso porque a relação entre os países é uma relação entre iguais. É uma relação que a gente chama horizontal. Então, se você ficar pegando o direito interno aqui no Brasil e tentando levar isso para o direito internacional, você vai errar as questões todas. Tem que raciocinar. Quando é para buscar uma norma, não é num poder acima dos países, porque ele não existe. É uma que os próprios países elaboram, os tratados principalmente. Se é para você buscar alguém que julgue os países, os estados, quando eles descumprem algum compromisso, onde você vai buscar? Em tribunais e organizações internacionais que eles mesmos criam. Tá? E quando é para você buscar quem vai exigir que um país cumpra uma obrigação, você não vai ter ninguém acima dele, você vai buscar isso aonde? Os outros países todos podem se unir, ou parte deles, para pressionar esse país, esse Estado que não cumpre compromisso, a cumprir os seus compromissos. Então, norma elaborada pelos próprios, pressão sobre um país infrator feita pelos outros e, para julgá-lo, organizações em tribunais internacionais que os próprios países criaram. Porque se você for fazer uma comparação com o direito interno, que a gente tem direito penal, ambiental, trabalhista, qualquer ramo desses, você tem essa relação. Porque eles são de direito interno aqui no Brasil. Você tem norma vindo do legislativo, você tem o judiciário podendo julgar, você tem o Estado tendo poder sobre as pessoas, os indivíduos, para mandar prender alguém, para penhorar o bem de alguém para cumprir um compromisso, ou seja, tem instrumentos. Direito internacional público não tem. Tudo que você tem que imaginar é relacionado aos próprios países. Beleza? Bom, esse é o raciocínio quando você vai pegar as questões que você tem que ter. Isso ajuda bastante. E já apareceu até questão específica sobre o que eu estou falando. Mas mesmo que não tenha questão específica, se você não raciocinar a matéria como tem que ser, você vai errar. Então não fica com o raciocínio das outras áreas do direito. Não serve. Tem que ter um raciocínio próprio. Tudo horizontal. Beleza? Bom, que mais? Que vocês também não podem esquecer. Quem são os sujeitos de direito internacional público, né? Sujeitos de direito internacional público. As partes atuantes aí no direito internacional público. Tá? Todos os ramos do direito têm as suas partes atuantes, né? Se você analisar o direito interno, você vai ter as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, não é isso? Todo mundo de direito interno, mesmo que seja pessoa jurídica também. Quando é direito internacional público, são outras. Primeiro, quais são os primeiros sujeitos de direito internacional público? Os países, que a gente chama de estados. Tá? Então, presta atenção. Bom, e os estados, né, você também não pode esquecer que não é Estado Federado São Paulo, Rio de Janeiro. Estado Nacional. Porque eu já vi esse tipo de erro. Estado Nacional. É Brasil, Rússia, Estados Unidos, Coreia do Sul. Estado, quando tiver questão lá, é Estado Nacional, é país. E não pode esquecer que os países, eles têm 4 elementos principais, que são os objetivos. Primeiro, ele tem que ter território, mesmo que seja pequeno, não tem tamanho mínimo para território. Você tem alguns estados, alguns países com território minúsculo, e outros com território gigantesco, que é o caso da Rússia, que é o maior deles, né? E o Brasil é um dos maiores também. Não pode esquecer que tem que ter população. É a pior parte, são as que estragam as coisas, as pessoas. Tá? Onde tem problema é porque tem gente, né? Mas tem que ter, senão não é país, não é Estado. Tá povo, população, né? Os habitantes lá.
Tem que ter soberania, tá? Isso também tem que ter. E tem que ter governo. Antigamente as questões da OAB não incluíam governo. As mais recentes incluem. Esses são os 4 objetivos, princípios objetivos. Bom, e aí a gente tem um outro que é o subjetivo, tá? Ele é discutível se é aplicável ou não, mas a maior parte das questões segue a linha de que é. A linha de que não adianta você ter um Estado só porque você tem esses 4 elementos. Ele não vai ser um Estado. Ele tem que ser reconhecido pela comunidade internacional. Né? Até a gente fez uma brincadeira em uma das aulas, né? Se você tivesse um sítio, punha lá a gente, falava que o sítio era teu e falava que era independente, você tinha um país. Não é assim. Não é tão simples, né? Você não forma um Estado desse jeito. Você tem que a comunidade internacional reconhecer. Quem que é a comunidade internacional? Os outros estados e as organizações internacionais, tá? Essa parte é um pouco discutível, mas a maior parte da linha, pelas questões que a gente vê, segue por aí, tá? Bom, então, sujeitos de direito internacional público, os maiores, os principais, são os países, os estados. Número 2, as organizações internacionais para fins de direito internacional público, né? Dê um nome completo. Organizações ou organismos internacionais. Aí vem ONU, FMI, Banco Mundial, Unicef, Unesco, OMC, tem um monte, né? De organizações internacionais. Elas também são sujeitos, não tem nem debate sobre isso. Bom, o que são as organizações internacionais? Elas são criadas por tratado. Elas têm estados como membros, os países como membros, tá? Elas são independentes dos membros e elas têm que ter uma finalidade internacionalmente reconhecida. Então, você não pode ter uma organização internacional criminosa, você não pode ter uma organização internacional que queira acabar com outro Estado, beleza? Então, ela tem que ser reconhecida, a organização internacional. E uma confusão comum é com outras organizações, com, por exemplo, ONGs, terceiro setor. Não tem nada a ver aí. Organização internacional tem que ter país como membro, Estado como membro, tem que ser uma associação deles e tem que ser criada por tratado. Eles têm que assinar um tratado. E ela é independente deles. Então, número 1 dos sujeitos são os Estados. Número 2, organizações internacionais. Beleza? Número 3, tem a Santa Sé, que é representada pelo Vaticano, e a Cruz Vermelha. Esses também são sujeitos de direito internacional público, tá? Só que eles não estão classificados nem como estados, nem como organizações internacionais, por alguns doutrinadores. Tranquilo? Bom, outra parte super importante que vocês têm que lembrar amanhã, gente, tá? É dos tratados, tá? A gente está resumindo tudo aqui, passando o principal só. Bom, o que são tratados, não é? Tratados são acordos firmados pelos sujeitos de direito internacional público. Já falei deles, pelos estados e pelas organizações internacionais, tá? Os tratados têm 2 efeitos jurídicos, gente, não esqueçam também, tá? Um tratado tem o efeito contratual, ele é um contrato entre quem assinou, tanto é que ele até parece com contrato, mas ele também é uma norma. Então, 2 efeitos, duplo efeito, normativo e contratual. Até porque essa é a norma internacional. Não falei para você se não tem lei? Então, essa é a norma internacional utilizada. Tá ok? Bom, quem que pode assinar os tratados? Aí você tem que separar, né, entre os sujeitos. Quem pode firmar tratados? Os estados e as organizações internacionais, certo? Pelos estados, quem pode assinar o tratado? Bom, pelos estados, ou é o chefe de estado. Como saber quem é o chefe de estado? Você tem que ver o sistema político daquele país e quem tem esse poder. Geralmente está na Constituição. No caso do Brasil está fácil, porque a gente só tem uma figura, a gente só tem presidente da República. Tem estado que tem primeiro-ministro, não é verdade?
Tem Estado ainda que segue sistema monárquico. Você tem vários sistemas no mundo. Você tem que ver para quem que é o poder lá. Tá? Então, mas quem assina é chefe de Estado. Se o chefe de Estado não puder assinar o tratado em nome do país, do seu Estado, vai o ministro das Relações Exteriores. Se ele não puder, vai um procurador, um mandatário. O procurador se chama plenipotenciário. Plenipotenciário. O plenipotenciário, gente, nada mais é do que um procurador. Ele vai lá, né, com poder de assinar o tratado, tá? Ele apresenta, inclusive, uma procuração. Essa procuração se chama Carta de Plenos Poderes. Bom, a gente já falou quem assina tratados pelos estados. Quem assina pelas organizações internacionais? Ou é o secretário-geral. O secretário-geral é aquele que tem o poder mais alto, a função mais alta na organização internacional. Tá? Então, não é presidente da ONU, tá? Não é diretor-geral da ONU, chama-se secretário-geral. É o nome técnico. Né? Aliás, agora, não sei se vocês acompanharam nas notícias, é um português o secretário-geral da ONU, eleito. Né? Então, tomara que ajude o Brasil aí de alguma forma. Né? Já vi até aqui várias vezes, o Brasil conhece bem o Brasil. Você tem o secretário-geral de qualquer organização internacional que a gente possa imaginar. Aí, se não for ele, é um dos altos funcionários da organização internacional, como se fosse um dos diretores. Tá? Então, ou é o secretário-geral ou os altos funcionários. Bom, a gente já falou quem assina o tratado. Já falamos dos duplo efeito dos tratados, não esqueçam disso. Uma pergunta: se um tratado for assinado, ele já entra em vigor ou não? Entra ou não? O que falta? Ratificação. Bom, vamos lá. Regra geral, presta atenção. Os tratados não entram em vigor só com a assinatura. Essa é a regra. Tá? Anota uma observação. A não ser que seja acordo executivo. Acordo executivo é um tipo de tratado que basta assinatura. Por que basta assinatura? Porque o legislativo daquele estado deu poder para o representante do executivo também colocar em vigor. Tá? Mas isso, vou repetir para vocês, não é a regra. A regra é que a assinatura não é suficiente. Tranquilo? Então, para o tratado entrar em vigor também, ele precisa da ratificação. Vamos lá, anota a ratificação, gente. Ratificação vem do verbo ratificar, que é confirmar. De confirmação. E é exatamente isso. Por que chama confirmação? Porque já teve a assinatura, não teve? A assinatura foi suficiente? Não. Falta uma confirmação. Então, raciocina assim que daí você não esquece. A ratificação. Bom, como é a ratificação? Cada estado internamente vai fazer o seu procedimento interno. Quando um estado manda um representante assinar um tratado, está acompanhando um país? Vai lá, o representante assinou. É um ato importante. O que aquele grupo de estados vai aguardar? Que todo mundo ratifique. Quem informa se ratificou ou não é o mesmo que assinou. Como que ele vai internamente proceder? Em cada país é de um jeito. Por exemplo, nos Estados Unidos, se é que vão continuar existindo, né, com essa eleição, né? Não é verdade? Né? Aliás, não sei se alguém viu meu Facebook lá, eu, né, votei lá num simulado pela Hillary Clinton, ela perdeu. Mas tudo bem, eu não voto em mais ninguém. Ou vou começar a gente a votar em quem a gente não quer que ganhe. Eu acho que eu vou começar a fazer assim, né? Acho que eu estou pé frio. Não é possível, né? De qualquer forma, nos Estados Unidos, vai lá o chefe de Estado assinar. Quem será? Bom, então, vai lá assinar. Né? O Obama, vamos falar do cara mais legal. Vai o Obama, por enquanto dá para falar dele ainda. O Obama vai lá, assina. Todos os outros que assinaram falam, vamos aguardar os Estados Unidos confirmarem.
eles voltam, nos Estados Unidos eles mandam para o Senado. Lá também tem as duas casas, Câmara dos Deputados e Senado. Só que lá é só o Senado porque lá decidiu-se assim. No Brasil, o procedimento interno é nas duas casas, é um procedimento do Congresso. Vai para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Tá claro? Como que funciona internamente no Brasil? O chefe de Estado, né, aqui também está confuso, o chefe de Estado, né, cada hora é um, também está fácil aqui. O chefe de Estado, ele envia mensagem para o Congresso Nacional, dizendo que é importante para o Brasil aquele tratado, tem que explicar, tá? E o Congresso vai receber e vai votar. Tá? Vai votar na Câmara dos Deputados e no Senado. Se a votação, já vou falar como funciona, se a votação for favorável, volta para o chefe de Estado e aí ele informa os outros estados que assinaram. Não são os interessados? Falou, o Brasil ratificou. Se não for aprovado, ele fala, o Brasil não ratifica. Tá claro? Raramente acontece, mas se vai votar é uma possibilidade, não é? Tá claro? Mas é quem informa os outros o Brasil, o Estado. Bom, o procedimento interno, como é a votação e qual o resultado? Isso é super importante, gente. Tá? Quando o presidente do Congresso recebe o tratado, ele tem duas possibilidades. Se o tratado é de direitos humanos, lembram? Ou se ele é de qualquer outro tema. Não, presta atenção, tratado, gente, pode ser para extradição, pode ser para estipular fronteira, pode para fazer acordo comercial, pode ser para fazer troca de tecnologia, pode ser para milhares de coisas. Tá? Então você tem só dois tipos, o de direitos humanos e qualquer outro. O quórum de aprovação e a forma sistemática de votação vai depender disso, tá? Anota aí. Se o tratado for sobre direitos humanos, e tiver sido encaminhado para a votação após a emenda constitucional 45, que era aquela da reforma do Judiciário, de 2004, a votação seguirá o mesmo rito, de votação de emenda constitucional, né? Então, agora, voltando à PEC, não estão? Vocês viram que é uma emenda constitucional. Votaram duas vezes numa casa, votam na outra, tem 3/5. Não tem tudo isso? Tem? Então, chegou lá, o tratado é sobre direitos... A gente só tem um até hoje aprovado dessa forma, que é aquele para os deficientes físicos, tá? Chegou lá, é sobre direitos humanos, vai votar dessa forma, conforme no mesmo rito. Qualquer outro tema, anota outra possibilidade. Se for sobre qualquer outro tema, o rito será o mesmo de projeto de lei ordinária. O rito será o mesmo de projeto de lei ordinário. Aí a maioria simples, né? Certo? Maioria simples. Tá? Tem essa divisão. Eu fiz observação de emenda constitucional 45, eu vou explicar para vocês por quê. Bom, se você pegou aquele tratado de direitos humanos, votou pelo rito constitucional, ele vai ingressar no direito interno brasileiro com em qual posição hierárquica? De constituição, de emenda constitucional. Tá certo? O resultado é que o peso interno, anota aí, o resultado é que o ingresso interno será na mesma posição hierárquica de emenda constitucional, acima de todas as normas. Não é isso que é a Constituição? Bom, qualquer outro tratado que não seja de direitos humanos
você vai ter ingresso hierárquico no direito interno brasileiro em qual posição? De lei ordinária, certo? Você deve lembrar, né, daquela pirâmide de hierarquia das normas. Lembram? Lá em cima a Constituição, depois vinha a lei ordinária, a lei delegada, várias normas embaixo, infralegais, não tinha um monte? Norma de Banco Central. Se for de direitos humanos o tratado e tiver sido votado pelo mesmo quórum de emenda constitucional, a força daquele tratado no direito interno brasileiro é constitucional. Tranquilo? Se for tratado de qualquer outro tema, ele está abaixo da Constituição, tem força de lei ordinária. Tranquilo? Anota observação. Tratados de direitos humanos aprovados o quê, gente? O que está faltando eu explicar? Antes da emenda constitucional 45. Falei depois, tenho antes. Tratados de direitos humanos aprovados antes da emenda constitucional 45 terão força supralegal. Quem botar super legal, eu vi uma vez, tá? É uma opinião da pessoa, se é super legal ou não, mas é supralegal. O que é o supralegal? Jeitinho brasileiro. Não sei se vocês perceberam que a gente vive no país do jeitinho, tá certo? Qual que era o problema? Você tinha tratado de direitos humanos que não era aprovado pelo quórum constitucional. Você nem pode chamá-lo de constitucional e você também não pode chamar de, ou não falar que tem força de lei ordinária. Criaram uma coisa no meio. Brasil. Certo? Então, o que é isso? Supralegal, abaixo da Constituição. Anota supralegal, moça. Supralegal. Abaixo, vocês pensaram que essa mania, eu ia embora daqui sem essa mania. Tá? Erraram, se enganaram. Tá? Pensaram, né, que ia acontecer isso. Ó, vamos lá. Eu só atingi uma pessoa que eu não tinha atingido, que eu ataquei tanto esta, que agora eu mudei para outra. Né? Teve bastante gente ali. Ele, no fundo, várias pessoas foram vítimas aqui. Tá? Supralegal, abaixo da Constituição e acima de todas as outras normas. Anota, moça. Abaixo da Constituição e acima de todas as outras. Vamos recapitular para não ter erro, tá? Vamos lá. Você tem 3 modalidades, na verdade. Os tratados de direitos humanos aprovados depois da emenda 45 têm força constitucional, tá? Força de emenda. Até porque eles são aprovados com esse quórum, não é isso? Aqueles que eram de direitos humanos antes da emenda, não dá para você dizer que eles têm força constitucional porque eles não eram aprovados com o rito de emenda. Está acompanhando? E não dá para você falar que tem força de lei ordinária porque eles são mais do que isso. Então é o supralegal. Terceira possibilidade, qualquer outro tipo de tratado terá força de emenda, força de lei ordinária. Tranquilo? Tá bem? Último ponto antes de eu partir. Vamos lá. Tá? Tribunal Penal Internacional. Isso aí, isso aí. Eu não entendi a piada, mas é isso aí. Oi? Só quem ouviu esse ano foi você e a professora. Ah, muito obrigado. Tribunal Penal Internacional, tá? O TPI. O TPI julga indivíduos, ele não julga países, é um erro comum. O TPI julga a pessoa física. Estou sendo bem claro. Acusados de terem cometido crimes contra a humanidade. Crime de guerra e crimes de guerra em geral e genocídio são os mais comuns. Tá? Tem várias regrinhas. Desde que esse indivíduo não venha a ser julgado pelo seu Estado, tá? Porque a jurisdição do tribunal ela é complementar. Primeiro se dá oportunidade para o próprio pai da pessoa julgar, concorda? Se ele for ser julgado e o julgamento for ser isento, o TPI não vai se meter. O TPI ele vai julgar aquele que cometeu crime contra a humanidade e vai ficar impune. Está entendendo a proposta? Então vamos lá. Crimes contra a humanidade, desde que aquele indivíduo não seja julgado pelo seu próprio país, pelo seu Estado, ou que o julgamento não seja isento. Sabe aquele julgamento arrumado? Também não serve. Tá?
O Brasil faz parte do TPI, tá? Nós fazemos parte do TPI. Quem acabou de sair do TPI foi a Rússia esses dias. Falou que não aceita o TPI, né? Tá? Mas a gente faz parte dele. Bom, o TPI julga a pessoa física. Quem julga as pessoas jurídicas dos países? Quem julga os estados é a Corte Internacional de Justiça. Anota aí, eu já vi várias questões assim. Que um julga... Questão simples desse jeito. Um julga a pessoa física, outro estado. Tá? Já que é para a gente pegar o principal aqui, vamos nessa. Tá? Corte Internacional de Justiça julga estados. Porque país também pode ser parte. Pode ser julgado. Estado também pode ser. Tá? Só que não é o TPI que julga os estados. É a Corte Internacional de Justiça. Tá? A Corte Internacional de Justiça, ela também é conhecida como Tribunal de Haia. Anota aí, porque eu já vi pergunta assim, vocês já devem ter visto. Tribunal de Haia é a mesma coisa. Tá? É um nome, um apelido que se deu. Tá bom? Bom, agradeço a atenção de todos, mas principalmente, boa sorte na prova. Depois me contem se passaram. Tá certo? Se não passaram, vamos estudar de novo, porque vai dar certo, né? Todo mundo vai conseguir aí, tem que fazer com calma, atenção. Pega principalmente essas dicas que eu dei no início, porque eu vejo as pessoas errando no raciocínio, que a nossa matéria é diferente das outras, tá? Beleza? Boa sorte, senhor.